Esse vídeo aqui é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral de Nietzsche, Friedrich Nietzsche. E o texto ele vai se centrar principalmente sobre todos os discursos que a gente faz sobre a verdade e que a mentira ela é automaticamente a coisa ruim da sociedade. Então, Nietzsche ele vai colocar aqui através de fábulas e de um método meio que dialético, ele vai formular todo o seu conteúdo e mostrar como aquelas pessoas que se consideram mais cultas, elas na verdade são as que ele mais critica, como por exemplo os próprios filósofos. Ele mesmo sendo um filósofo, ele critica os filósofos por dar essa ideia de verdade e por sempre incentivarem que existe uma verdade no mundo. E isso não é bem colocado por Nietzsche. Ele também critica toda e qualquer pessoa que fique reverberando esse tipo de coisa, porque para ele isso é uma forma de violência, essa constante procura por uma verdade. Ele vai colocar no livro que isso é uma coisa inalcançável. Bem, assim ele vai começar abordando sobre como é feito e por que a verdade é inalcançável. E tudo isso se dá principalmente pela forma da percepção individual de cada pessoa. Então, como por exemplo, dado pelo professor, mas não é bom dar. É uma coisa dada pelo autor. Não, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a árvore ou a mesa. Existia uma árvore, as pessoas perceberam ela e a partir disso elas deram um nome a essa coisa. Mas por que deram um nome a essa coisa? Porque quando viram uma certa árvore, acharam que aquilo era a essência de todas as árvores. E todas as outras árvores malfeitosas poderiam ser consideradas árvores, mas mesmo assim não eram a melhor caracterização. Então, quando ele propõe isso, ele coloca que a linguagem ela é o principal fator da formulação da verdade. Então, toda vez que a gente procura colocar uma verdade, a gente coloca como base dela essa questão frágil que é a linguagem. E se existisse realmente uma verdade universal, imutável e eterna, não existiriam tantas linguagens e tantas formas de línguas. Então, ele faz esse apontamento, coloca que a linguagem ela é o maior entrave para essa questão da gente conseguir entender e alcançar a verdade. E ele vai falar sobre isso e também das formas como elas são colocadas. Uma coisa importante, uma pontuação importante, é que tudo que a gente consegue não é através da verdade, sim através de uma dissuasão e de uma persuasão. Então, toda a verdade colocada por uma pessoa, toda a linguagem que é feita para uma pessoa, ela na verdade, ela foi legitimada por um pastor do bando. Então existe uma pessoa que é ela que considera qual é a verdade, qual é a linguagem certa para ser usada. E assim fica a principal queixa do autor, né? Sobre que tudo que a gente acha que é verdade é porque na verdade a gente se esqueceu do que era aquilo, na verdade. A gente levou em conta somente o que foi nos dado. Por isso ele também dá as questões do que é um homem racional e um homem irracional. O homem irracional ele viveria fora da sociedade, à margem, assim como a mentira, porque ele não segue o pastor. Viveria inventando codificações e metonímias, viveria inventando linguagem, mas ele viveria solitário, pois não poderia participar de uma sociedade.
na sociedade ninguém consegue criar algo novo. Só a arte que seria um novo caminho. É basicamente isso.